Pessoal, começando mais um canal de Orion, aqui na internet, aqui no YouTube, beleza? Aqui é o Marcos Mateus e vou trazer para vocês hoje no quadro Desvendando Mitos, esse quadro que nós fazemos com muito amor e prazer, né? Eu digo fazemos porque eu sempre conto com a ajuda de várias pessoas, né? E conto com a ajuda de vocês também, que estão me ajudando a decidir os temas lá no Instagram, né? Então, se você não me segue no Instagram, procura aí @Marcos_Faria21 e me segue lá no Instagram, beleza? Que lá a gente vai estar fazendo essas enquetes, se vocês vão querer um tema ou outro para esse quadro, tá? E vocês também, já vou adiantando, se caso curtirem o vídeo, gostarem do conteúdo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, porque só assim a gente fica sabendo a relevância do conteúdo e se o que a gente está fazendo está certo, né? Então eu sigo a recomendação que todos fazem, beleza? Bom, o vídeo de hoje no Desvendando Mitos, nós vamos trazer aí o tema que ganhou o última enquete, que foi o fim dos tempos. E aí, o fim dos tempos é verdade? Ou o fim dos tempos? Estamos no fim dos tempos? Ou já estivemos em algum momento próximo disso, superamos, ou está muito próximo, né? Bom, o fim dos tempos eu vou trazer hoje aqui uma abordagem vou tentar ser um pouco mais sintético do que no vídeo, né? Ser objetivo em muitas coisas. Mas se caso vocês quiserem que eu aprofunde no assunto ou em algum tema que eu tocar aqui, vocês coloquem nos comentários, que aí só assim eu vou saber que existe interesse e a gente pode ir tocando nos assuntos. Porque esse é um tema que eu estudo, galera. Então tem um tema que eu gosto pra caramba. E acaba que eu posso me envolver em alguns temas aqui e prolongar demais e acaba que não fica legal pro objetivo do vídeo, beleza? Então vamos lá. Fim dos tempos. E aí, existe alguma teoria, alguma profecia, algo que caminha a gente para pensar o fim dos tempos? Bom, eu vou fazer esse vídeo baseado em um livro, né, que eu acho que é sensacional, que é o vídeo Entrevista sobre o Fim dos Tempos. Vou mostrar para vocês aí. Esse livro é uma entrevista com 4 caras geniais do século XX, né, e do nosso tempo aqui, do século XXI também. Um deles é Humberto Eco, um cara importantíssimo, nem preciso falar. O Jean Delumeau, que é um historiador, né, conhecidíssimo aí pelos historiadores, e né, tem seu nome. O outro é um paleontólogo, o Stephen Jay Gould, e o outro é um cineasta, que é o Jean-Claude Carrier. Os 4, cara, dão uma aula gigantesca em vários aspectos sobre como a sociedade ocidental, né, e como o mundo inteiro, os seres humanos, entende essa ideia de fim dos tempos. Então, boa parte do que eu falar está baseada neles, ok? Bom, vamos para a primeira reflexão que eu trago do livro. São perguntas. Então, no ato de entender essa questão, nós fazemos perguntas, né? Então, uma das perguntas é: existem perigos, de fato, que ameaçam isso? Que ameaçam a chegada do fim dos tempos, né? Outra pergunta é: de onde vem o fascínio de nossa sociedade pelos apocalipses anunciados? Uma pergunta, né? Existe algum fundamento, alguma ameaça real para essa complacência mórbida para com o sensacional e a tragédia? Bom, são perguntas que o livro levanta, né? O ser humano, de fato, ele tem um certo fascínio por aquilo que está chegando, próximo ao fim, né? Se não está chegando, as pessoas querem ter essa noção que existe, né? É uma das características que define principalmente o ser humano como ser humano, né? É você ter noção do seu fim. Você sabe que vai ter um fim, né? Você enquanto um ser, né? E isso muda a compreensão de muitas coisas da nossa vida. A gente sabe que nós temos um limite na Terra, não ficaremos aqui para a eternidade, né? Se caso ocorresse algo do tipo, se nos tornássemos aí eternos, as coisas mudariam, os paradigmas da sociedade e tudo mais, né? Bom, então algumas reflexões aqui que eu vou trazer é da ordem de sintonizar nossa mente e criar uma conexão com uma ideia de tempo, né? Que ideia de tempo que nós estamos ligados? Nós estamos ligados a uma ideia de tempo
muito religiosa, em um aspecto, e em outro aspecto uma ideia de tempo ainda muito voltada só para o ser humano. Ou seja, antropocêntrica, né? Uma ideia de tempo que envolve somente o ser humano na Terra. Então, se acaba o ser humano, acaba o tempo, né? Daí que vem essa ideia de que vai ocorrer o fim dos tempos, que as pessoas acham que o ser humano define esse tempo, né? É um marco desse tempo. Beleza, não vamos discutir isso agora. Mas as reflexões paleontológicas que o Jay Gould traz no livro, por exemplo, e outros paleontólogos, outros estudiosos, é de que nós não compreendemos de fato o tempo profundo da Terra, o tempo natural, o tempo que não é o tempo de uma vida humana, que nós podemos viver até 100 anos aí no máximo, né? Não é o tempo aí de milênios, como a gente pensa que o ser humano já existe, só em milênios, não. Nós estamos falando aí de milhões de anos, nós estamos falando aí desde o surgimento do planeta Terra, desde a evolução dos primeiros animais, dos primeiros seres vivos, né? E as eras. Então, quando a gente passa a entender que o planeta Terra já passou por 5 extinções em massa, que 5 vezes, quase uma totalidade de algumas espécies, de alguns segmentos de espécies, desapareceram do planeta Terra. E o ser humano nem imaginava em surgir nessa época, né? Eu vou citar um exemplo, tem 5 extinções, mas eu vou falar da mais terrível, né? Que foi a extinção do fim do Permiano, da era Permiana, que foi há 250 milhões de anos, certo? Que exterminou 95% das espécies marinhas invertebradas. Só para vocês terem noção. Então, 95% de espécies marinhas que existiam passaram a não existir, e os pesquisadores estudam daquela era, do fim do Permiano para outra era, você não encontra aqueles mesmos animais, ou nenhum animal equivalente ou descendente na árvore filogenética. O que coloca pra gente aí que são espécies que sumiram, desapareceram de vez, né? Outros mais conhecidos, por exemplo, como a extinção dos dinossauros, que foi lá no Cretáceo, da fronteira entre o Cretáceo e o Terciário, em 65 milhões de anos atrás, né? Que foi desencadeado, essa extinção, né? Já existem vários estudos, que por um objeto extraterrestre contendo irídio, né? Uma composição químico-radioativa, né? Capaz de produzir a morte, né? Foi capaz de produzir a morte dos dinossauros, né? Que causou também, algumas explicações mostram que causou um certa escuridão, a fumaça produzida, né? O que fez com que a energia solar não chegasse até esses animais, até os seres vivos, e prejudicasse assim a própria fotossíntese, o próprio, vamos dizer assim, a própria sobrevivência deles, né? Bom, então aqui é só um pouco dessa contribuição paleontológica e dessa ciência que estuda as formas de vidas antigas, né? E para vocês verem que o tempo não é exclusivo do ser humano. O tempo, ele é de animais, já foram de animais de milhões de anos, já deixou de existir. E quando a gente fala nessa escala de tempo de 1 milhão de anos, a gente nem consegue conceber isso, né? Outros bichos já conseguem conceber. Quais? Outros bichos não, outros seres vivos, né? As bactérias, né? As bactérias são as poderosas, cara. As brabas do pedaço, como diria a galera da internet, né? As bactérias, elas existem há milhões de anos, né? E elas conseguem se adaptar e sofrer mutações e nunca se extinguiram. Não houve um processo de extinção de certas bactérias. Elas existem há milhares, milhões de anos. Ou seja, dessa forma, as bactérias, elas realmente têm um domínio incontestável sobre os seres humanos, né? E sobre os outros animais. É capaz de superar o tempo, esse tempo profundo, né? Que o ser humano vai findar em algum momento, como uma espécie, como todas as espécies, e que irá continuar. Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha...
atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Bactéria filha da micróbio do caralho, empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19. Continuar ainda será as bactérias, né? Então essa é uma reflexão que fica, né? Que nós pensamos muito no fim do ser humano, no fim dos tempos, né? Mas na verdade existem seres que convivem com nós, que já existem há milhões de anos, e eles não estão preocupados com esse fim, até porque eles já vivem muito, né? E conseguem sobreviver mais ainda com um processo de evolução muito rápido, né? Bom, eu vou trazer para vocês também, para a gente discutir aqui, da onde vem essa ideia de fim dos tempos, então, para o ser humano, né? Qual que é esse fascínio? Esse fascínio tem muito a ver com uma concepção judaico-cristã, né? Que entende o tempo como uma linha, é um tempo linear, que ele tem um início, um meio e um fim. Então a Bíblia, a forma como a Bíblia está situada, explica muito bem, né, do Gênesis, do nascimento, terminando no Apocalipse, o fim, né, o julgamento final. E outras culturas, como o hinduísmo e o budismo, e os gregos antigos, entendiam essa ideia de tempo, né, o tempo, de uma maneira diferente, um tempo mais cíclico, onde as transformações, os acontecimentos passariam a ocorrer e depois passariam a se constituir de outra forma, se reaproveitaria e era um processo sempre circular, né? E que o universo ele está nessa construção. É uma concepção dos hinduístas, dos budistas, e já foi uma concepção muito forte na Grécia Antiga, né? Bom, isso coloca pra gente que o tempo não é uma coisa que é definida, que foi definida, que é uma coisa assim, é isso e pronto, né? A nossa ideia de tempo sempre foi essa. Não, nem sempre foi. A humanidade está aí dividida sempre com o tempo. Isso agora, hoje, estudando mais cientificamente o tempo, né? Se aprofundando na questão do tempo e espaço, e a física, né, teórica vai aprofundar nisso, a astronomia, todos os debates, né? Os historiadores gostam de ir até onde nós podemos caminhar, os historiadores, paleontólogos, escritores, até onde nós podemos achar evidências, né, na cultura humana produzida pelos seres humanos, de como o ser humano tem essa relação com o tempo, né? E podemos encontrar então uma relação muito, muito interessante, não com o tempo em si, mas com essa ideia de fim dos tempos. Quando nós entramos aí lá na fala na parte escrita do Jean Delumeau, e ele explica sobre as profecias, né, principalmente do fim dos tempos, na Bíblia cristã, né? E ele coloca lá que Jesus, né, foi a promessa, foi o cara que promete e anuncia o fim dos tempos, né? E ele seria o cara que traria essa mensagem, né? Seria vamos dizer, a forma corpórea que seria mandada por Deus para anunciar esse fim dos tempos. E ele anunciou também que haveria o fim dos tempos e com esse fim dos tempos a ressurreição de todos os mortos em seguida de um julgamento geral. Beleza? Isso está lá na Bíblia. Outra coisa que nós podemos situar dessa cultura nossa, né, que é judaico-cristã, e como isso está atrelado a uma ideia de fim dos tempos, é que Jesus seria o cara que formula, né, que a presença de Jesus na história formula a ideia de que os tempos se cumpriram. Obviamente, então, 2020 anos depois de sua permanência na Terra, nós ficamos com a sensação de que cada vez mais andamos para o último período, para o último ano, para o último momento em que estaremos aqui, beleza? E que em um momento ou outro terá um fim definitivo e acontecerá o que ele profetizou, beleza? Mas aí eu trago outra reflexão, outra contribuição, para não haver nenhuma distorção, né? Porque essa ideia não seria uma ideia de fim dos tempos trágica, certo? Necessariamente não é trágica. A Bíblia coloca de uma maneira que seria
teria acontecimentos trágicos, obviamente, mas seria para se colocar tudo no lugar novamente, as coisas e o julgamento e a vontade divina seria colocada em questão, né? No entanto, eu vou dar uma pista que também eu achei interessante o Delumot trazer, de que para ocorrer esse... Não é uma condição, mas se caso estiver ocorrendo o Apocalipse, de fato, nós teríamos que encontrar duas testemunhas do Apocalipse, que segundo teorias, né, teólogos e estudiosos da Bíblia, eles poderiam reaparecer no dia do julgamento. Que seria quem? Um cara chamado Enoque e outro chamado Elias. Enoque viveu 365 anos e não morreu. Foi arrebatado aos céus. Foi arrebatado por Deus, né? E ele foi um dos primeiros descendentes de Adão e Eva. Está lá nos primeiros testamentos, né? Os primeiros evangelhos, certo? No Gênesis, certo? Primeiros capítulos da Bíblia. Bom, Elias era um profeta de Israel que viveu no século 9 a.C. Também não morreu, né? E foi levado aos céus em um carro de fogo, que também nunca voltou, e os judeus esperam a volta deles, né? Está lá no Antigo Testamento. E as teorias mostram que os judeus esperam ansiosos por Elias e Enoque. Em algum momento eles vão voltar, que seriam profetas, pessoas importantes nesse desdobramento da história, né? Tanto que em um dado momento é narrado que Jesus, quando estava vivo, foi perguntado, foi sondado como a encarnação de Elias, né? Como se fosse Elias voltando à Terra de uma maneira diferente, ou foi sondado também como João Batista, como Elias, né? Bom, então Elias e Enoque seriam as duas testemunhas que é citada lá no Apocalipse, talvez, né? Bom, estou entrando nisso para vocês entenderem como isso é complexo, essa ideia de que os tempos iam findar-se na própria cultura judaico-cristã, né? E tem toda uma teologia, tem toda uma história, uma narrativa em cima disso. Bom, o Carrière, o cineasta, traz pra gente também uma reflexão sobre o tempo. Um tempo de modo geral, né? Ele mostra, cara, o tempo é algo tão... a forma como a gente lida com o tempo é algo tão criado, é tão moldado, né? Até com o calendário. Nosso calendário é adaptado, né, de uma forma para gerir, para conseguir gerir o movimento de rotação e de translação da Terra, né, para coincidir com vamos dizer, os dias e os anos, né? Quantidade de horas de um dia, quantidade de dias de um ano, né? E tudo isso permite que o ser humano tenha um certo controle sobre o tempo. Mas existem problemas sobre isso, porque o tempo não oferece para o ser humano um padrão que o ser humano vai seguir, e é esse, né? O ser humano que organiza o tempo para ele viver dentro dele. Então o relógio seria uma forma de nós convivermos com o tempo, né? E o Carrière cita uma história muito interessante, que seria que no fim do século XVII, os relojoeiros, né, da Europa, obviamente, se reuniram em uma espécie de um congresso para decidir que seria padronizado o ritmo do tic-tac do relógio. E a cada ano seria acelerado progressivamente de século em século, né, para que chegasse ao ponto de as pessoas irem se acostumando com a aceleração do tempo. Faria muito sentido, porque hoje nós estamos no século XXI e do século XVII para o XXI nós já acompanhamos aí realmente uma aceleração da percepção do tempo, né? Nós acreditamos que o tempo hoje em dia é muito mais acelerado, até pela instantaneidade das mensagens que mandamos, até pela velocidade dos transportes, né? Pelo avanço da tecnologia, né? Ou seja, não preciso nem explicar, né? Então observa como o tempo para nós é algo que nós queremos aprisionar e dominá-lo. Mas aí, galera, é o grande ponto-chave. Enquanto nós estamos dominando o tempo aqui, ele está em sua imensidão dominando o ser humano. O ser humano está pensando que está dominando ele,
está pegando na pontinha do dedo dele, né? Enquanto isso ele está nos agarrando totalmente, né? Que nossas vidas são controladas por ele, por esse tempo natural, pela natureza, e nós estamos sempre sob suas regras, né? Mas o que conforta é saber que isso é algo que acontece. A natureza cumpre o seu papel há milhões de anos e nós não seremos exclusividade nisso, né? Do ponto de vista científico, claro. Do ponto de vista religioso, as pessoas acreditam que podemos estar próximo realmente do fim, né? E aí fica a critério das pessoas acreditarem, né? Mas do ponto de vista científico, nós sabemos que o ser humano ele não tem prioridade na comparação com outras espécies. Nós não temos prioridades. Continuaremos vivendo junto com elas e quando for o momento em que a natureza ou for o momento em que algo acontecer, o ser humano não conseguirá mais conviver na Terra. Até por nós mesmos, pela nossa condição, né, que a gente faz com a natureza. Bom, então fica essas reflexões aí. O fim dos tempos pode ser muito mais uma construção, né, nossa, é mais uma construção nossa, de filósofos que pensaram, por exemplo, o fim da história, né, como Hegel, Marx, né, e outros que pensaram também soluções, como Nietzsche. O Hegel pensando no espírito, né, que o espírito iria conhecer a si mesmo e a história teria um fim, a história do ponto de vista humano, né, e as coisas a partir dali se concretizariam, né, que o objetivo do espírito é conhecer a si mesmo, o Hegel falou. O Marx, a revolução proletária acontecendo e as contradições sendo colocadas em xeque, seria e chegada ao comunismo seria o fim da história, o fim de uma era total da humanidade e que dali em diante surgiria outro modelo, né? E o Nietzsche já fala que não existe essa de pensar a chegada do fim e seria pensarmos a saída da história. Como sair da história? Pensar como seria melhor nós desapegar dessa ideia que tem que ter um fim e criar circunstâncias para que a natureza e a sociedade renasça, né? Então, o Nietzsche está muito mais próximo de uma vertente oriental do que essa vertente mais ocidental ligada à cultura judaico-cristã, né? Bom, eu deixo essas reflexões para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, cara, aperta aí no like, velho, vai ajudar demais. Compartilha, inscreva-se. Só assim a gente sabe se a gente está fazendo alguma coisa que presta aqui, beleza? E nós vamos continuar fazendo vários outros quadros, vários outros vídeos aí. Eu acho que é algo que está me deixando muito bem nessa quarentena, é fazer esses vídeos, é ver que tem pessoas que gostam, ver que tem pessoas que chegam até várias pessoas, né, os vídeos, e é isso. Então, é isso aí. Até mais!